Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar um conteúdo extremamente importante que é referente aos regimentos de uma comissão. Então, hoje você vai sair daqui deste vídeo aprendendo como estruturar um regimento de uma comissão. Nós vamos utilizar aqui como exemplos os regimentos das comissões de segurança do paciente, que é uma das nossas especializações. Mas o que eu quero que você entenda é que hoje a gente vai falar os pontos importantes que um regimento tem que ter para que uma comissão possa se sair bem aí ao longo do seu mandato, né, dentro desses membros, ao longo desse mandato, enfim. Mas primeiro eu gostaria de te convidar a seguir o nosso canal da Qualité, onde a gente vai ter aqui conteúdos mensalmente fantásticos referente à segurança do paciente, à gestão da qualidade, à gestão de serviços em saúde, que é muito importante aí compartilhar esse conhecimento com vocês. Nós somos uma instituição onde a gente faz aí a assessoria, mentoria, consultoria em gestão e serviços de saúde com foco em qualidade e segurança do paciente, que é uma das nossas especializações, bem como, é claro, a certificação da metodologias ONA, JCI, Quemento, bem outras aí, certificações que você pleitear, nós podemos ajudar você. Mas então, já que você se inscreveu, já que você curtiu, deu seu like para ajudar que o nosso vídeo alcance o maior número possível de pessoas, vamos iniciar primeiro aí, tirando alguns conceitos. Primeira coisa é você entender o que é uma comissão. Então, comissão é um grupo de pessoas que se reúnem para um determinado objetivo. E toda comissão, eles precisam conhecer qual que é o regimento delas. Você já passou por aquela situação em que, de fato, o gestor chega em você e fala assim: faz aí para mim um regimento de uma comissão, de experiência do paciente. A gente percebe aí que a experiência do paciente ela vem crescendo muito nas instituições, e aí eles pedem para que você construa a documentação dessa comissão, enfim. Alguns chamam de comissão, outros chamam já de setor, escritório da experiência do paciente. Mas aí já te pede para fazer um regimento e você não sabe nem por onde começar. Não existem modelos na internet, né? Porque a gente tem o costume de ir lá na internet buscar, copiar e colar. O que para mim isso nunca foi uma boa prática. Você usar ele como um modelo para você se embasar e construir a sua realidade é uma coisa. Mas o que existe é das pessoas irem lá na internet mesmo, copiar e colar, e aí vem com o nome de outra unidade, vem com a comissão com nome diferente de um contrato de gestão, quando é uma unidade de saúde do SUS, por exemplo. Então, assim, a gente não pode ter essa boa prática. Nós precisamos ter domínio e aprender a construir os nossos documentos, os regimentos internos, que é de fato aí você fazer participação disso daí. Então é muito importante. Bom, a primeira coisa de um regimento, quando você vai construir uma comissão, é que esse regimento ele tem que estar embasado em alguma legislação, em alguma RDC ou uma norma institucional. Então presta atenção no que eu falei. Alguma legislação, alguma RDC, alguma norma institucional. Tem que estar embasado. Por que que isso tem que estar embasado? Porque dá força. Por exemplo, se eu tenho ali a CCH, ela tem uma portaria que institui a comissão de CCH e que trabalha todo o processo de serviço de uma CCH. Do plano da segurança do paciente, a gente tem o plano de segurança do paciente, RDC 36, portaria 1529, se eu não me engano, e aí ela consegue me dar embasamento para eu construir essa comissão. Existem algumas comissões dentro de uma unidade de saúde que de fato elas são comissões obrigatórias. Por exemplo, verificação de óbito, análise de prontuários, CIPA é obrigatório, dependendo do tamanho da instituição, segurança do paciente, CCH, gerenciamento de resíduos, né, são comissões extremamente obrigatórias de acordo com o perfil da instituição, obrigatórias para uma unidade. É claro que isso pode mudar de um estado para outro, mas algumas não mudam, como por exemplo, análise de prontuário, verificação de óbito, segurança do paciente, CCIH, são comissões extremamente obrigatórias dentro de uma instituição. E aí você precisa se embasar. Então, quando você vai construir alguma comissão que não tem obrigatoriedade de estar num contrato de gestão, ou não tem obrigatoriedade pela própria gestão de construir esse documento, você precisa se embasar em alguma coisa. Então, por isso que o regimento, primeiro, antes de tudo, de falar da construção do regimento, a gente precisa entender o que é o regimento. O regimento, ele traz como que vai reger essa comissão. E o que que é reger? Reger é como que ela vai funcionar, como ela deve funcionar. E um regimento, ele traz aí obrigatoriedades que a comissão tem, obrigações que ela tem, e os seus membros, o presidente, o secretário. Então, toda comissão, quanto mais embasada em uma legislação que você trazer ela, melhor é. Então, a gente tem ela dividida por capítulos. A estrutura de um regimento, pessoal, eu não vou adentrar aqui.
Eu só vou falar um pouquinho dos pontos fortes que um regimento precisa ter para ele compor pelo menos requisitos mínimos para garantir que esse regimento ele atende aí a sua comissão. Então a primeira coisa é você construir aí o objetivo dessa comissão. E esse objetivo ele vai trazer a legislação, a portaria, a RDC, a norma institucional que de fato a sua instituição quer que você se embase para construir essa comissão. No nosso caso de segurança do paciente, a gente vai embasar aí na portaria 529, na EDC 36, certo? Tem a portaria da consolidação número 5 que também traz aí todas essas composições. Então, a gente vai se embasar nessas portarias para constituir a nossa comissão. Automaticamente, quando você se embasa, você tem que trazer quais são as obrigações da comissão. Então, o primeiro passo, trazer qual que é essa legislação, essa portaria, essa RDC que você segue, que vai dar força para a sua comissão, certo? Mesmo que ela seja obrigatória ou não. Então, isso aí é primordial num regimento. Depois, em seguida, você vai vir, então, com a composição, organização e a estrutura da sua comissão. O que que significa isso, Henrique? Composição. Quais serão os membros obrigatórios que eu vou ter que constituir a minha comissão? Vão ser 5 enfermeiros, vão ser 2 enfermeiros, mas prestem atenção, porque dependendo da legislação já traz esse número. Dependendo da legislação já traz o número. E tem ali observações em algumas portarias, algumas legislações que de fato vão te falar o que você precisa para poder compor essa comissão. Isso é são coisas que você tem que embasar. Por isso que você tem que já colocar a sua legislação que você segue, sua RDC, sua portaria. Por quê? Para que você possa, para que a pessoa possa ler e falar, poxa, ele está se embasando em algo, e aí esse embasamento vai trazer força e peso para o seu regimento. Então essa composição é importante, né? Quem serão os membros e como que ela vai agir. Dentro dessa composição, você vai ter que falar ali, por exemplo, o que que o presidente tem de obrigatoriedade, o que que os membros têm de obrigatoriedade, o que que o secretário faz. Então, por exemplo, o presidente vai presidir a comissão, ele vai delegar a comissão, ele que vai assinar a ata, assinar relatórios, assinar indicadores, então isso é importante. O vice-presidente, ele vai assumir quando o presidente não estiver. E assim sucessivamente, o secretário ele vai ficar responsável por enviar avisos, fazer atas de reunião, coletar assinaturas. E os membros serão membros consultivos, participar da reunião e executar ações que são delegadas para a comissão. Então, esses são pontos extremamente importantes aí para o seu regimento. Essa estrutura, essa organização, essa composição. É claro que a gente tem que também escrever qual que é o objetivo da sua comissão. Então, eu preciso, além de escrever dos membros, dos que compõem, o objetivo da comissão. A comissão tem que ter um objetivo. Hoje, a Comissão de Segurança do Paciente, o objetivo dela é garantir que as boas práticas sejam implementadas para garantir a assistência segura na nossa unidade. Isso é um ponto. A CH ela quer garantir que a gente não tenha infecções. Estou sendo grotesco, mas é mais ou menos nesse sentido. Esse objetivo da comissão tem que existir, pessoal. Isso tem que existir. Objetivo de comissão, organização e estrutura e composição, aonde os membros e qual que é a obrigatoriedade de cada tipo de membro. Então isso tem que estar muito claro. Depois, em seguida, a gente tem uma outra situação que é a organização das reuniões. Como que vai funcionar as reuniões? É uma reunião que vai acontecer mensal? É mensal, bimestral, trimestral? Então depende. Você tem que analisar se o seu contrato de gestão pede para que você faça mensal, ou se a organização quer que seja mensal, bimestral, trimestral. Então isso é extremamente importante para o seu regimento, certo? Então faça um regimento que tenha esses dados de como que vai funcionar as reuniões. Outro ponto extremamente importante que a gente percebe que não existem aí dentro das comissões, que é o seu cronograma aí da nossa, o seu cronograma de fato da nossa querida comissão, cronograma de ações. Então eu tenho que ter cronograma de ações e cronograma de reunião. Então você precisa ter isso daí, ok? Então é extremamente importante que você tenha isso daí dentro da composição da sua comissão. A cronograma de reunião e cronograma de ações, certo, pessoal? Isso é extremamente importante. Beleza, vamos lá então agora seguir para a próxima etapa. Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem que ter o cronograma de atividades, que é os cronogramas de ações, e os cronogramas de reuniões.
Temos a estrutura, a composição e é claro que a gente tem que ter também descrito quais serão as entregas dessa comissão. Então, esse regimento, olha só, o regimento ele traz todas essas observações. Todas essas observações. Então, ele vai trazer para você todas as observações quanto é legislação, quanto ao nosso composição e estrutura, qual que é o objetivo da comissão, o objetivo dos cada membro e quais são as suas obrigatoriedades e atribuições. Vamos colocar quais são os cronogramas de ações, os cronogramas de reunião. Vamos colocar como que vai funcionar a temporalidade, né, das reuniões. Então, isso é extremamente importante no seu regimento. E existe uma boa prática que é o fluxograma dentro do sistema, dentro do regimento, perdão, onde você descreve como que é o processo de comissão. O que que ela entrega, ela faz uma reunião de abertura primeiro, como que é a constituição dessa comissão, e aí isso é uma outra fala. Então esses são pontos importantes para o seu regimento. E aí qual que é a boa prática? Não copie e cola, gente. Vamos fazer o nosso, vamos pegar sem embasar, é uma coisa. Pegar, copiar e colar já é uma má prática terrível porque isso é visível. Os avaliadores, os certificadores, os fiscalizadores, eles estão cansados de ver documentos. Então eles vão bater o olho e vão falar: Poxa, você copiou? Eu sei que você copiou. Então não é interessante. Construa o seu regimento. Se embase a algum. Mas é claro, se a sua instituição tiver um padrão, você tem que se embasar no padrão dela. Então, anote esses pontos importantes que eu falei aqui agora e faça o seu regimento. E qual que é a entrega de uma comissão hoje? Primeiro, ata de reunião, relatórios mensais, indicadores para poder mensurar quais são as ações dessa comissão, porque a comissão, ela é um braço direito da gestão, ela traz informações importantíssimas para a tomada de decisão. E a comissão ela pode conversar uma com a outra. Então, por exemplo, está tendo muita infecção, a comissão pode pedir ajuda para a segurança do paciente e assim vice-versa. Então, a comissão é um grupo de pessoas que se reúnem para esse objetivo. E o objetivo está descrito no regimento. Para o vídeo não ficar longo demais, era isso que eu queria passar para vocês referente a regimento de comissão. Se você precisa de ajuda, tá? Eu vou deixar aqui no link a nossa hora de mentoria para que você possa acessar, adquirir, que a gente possa te ajudar na construção do seu regimento. Se você precisa de modelos, embasamentos, podem mandar comentários aqui que a gente pode estar enviando para vocês algumas estruturas, tá? Bem interessantes aí que nós temos. Mas eu queria que você deixasse o seu like, que você comentasse aí a sua dúvida, que você colocasse os seus adendos e, é claro, aí compartilhar aí com todo o time de vocês para que eles possam conhecer como que é uma boa estrutura de um bom regimento para uma comissão, de qualquer comissão. Usei aqui exemplos da segurança do paciente porque é a nossa especialidade, mas de fato, para qualquer comissão você utiliza essas regras simples que você vai ter aí um documento e um regimento incrível referente às comissões, comitês ou até núcleos, tá? Existem diferenças, a gente tem um vídeo no nosso YouTube falando um pouquinho sobre isso, mas hoje é focado realmente no regimento e como fazer essa construção desse regimento das comissões aí hospitalares, tá bom? Obrigado, pessoal, e aguardo vocês aí até a próxima.